Muito boa tarde a você, sejam bem-vindos, todos bem-vindos ao nosso canal e também transmitindo para o canal da Agenda Espírita Brasil, que está sediada em São Borja, no Rio Grande do Sul, e essa virtualidade nos permite essa proeza, né? Estou em Matão, no interior de São Paulo, usando uma sala em São Borja, no Rio Grande do Sul, lá do nosso querido André Marchioro, da Web Rádio Amigo Espiritual, e também aqui da Agenda Espírita Brasil. E falando com Portugal agora, vamos ter uma entrevista internacional. Vamos conversar com Nelson Tavares, que está em Portugal. E nós vamos falar sobre o tema psicologia transpessoal. Então é uma alegria muito grande, ele está falando direto de Funchal, Ilha da Madeira, em Portugal. Lá são 21 horas, são 17 horas no Brasil. Estamos nos conhecendo agora, foi indicação do nosso querido Marcos Vinícius de Ouro Fino, de forma que nos sentimos muito honrados com essa possibilidade de levar até você esses conceitos, esses conhecimentos que nos ajudam a entender a vida e os seus desdobramentos. A psicologia é uma ciência extraordinária. Eu não sou psicólogo, sou leigo no assunto, mas adoro a psicologia, essa capacidade que ela tem de auxiliar o ser humano a adentrar em si mesmo e achar os caminhos de superação das dificuldades. Então, muito boa tarde aos brasileiros, muito boa noite aos portugueses e a você que está vendo gravado, não sei se é bom dia, boa tarde, boa noite, mas agora estamos ao vivo para falar com o nosso Nelson Tavares. Bem-vindo, Nelson, muito obrigado pela sua disposição. Bem-vindo, quer dizer, agradeço eu já, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui de noite, aí de tarde, e como eu disse ainda há pouco, é sempre mais interessante ainda essa possibilidade que a gente tem agora de estar aqui em Portugal, você de Matão, em São Borja, a gente fazer esse intercâmbio, essa troca. Eu acho que é excepcional e é uma felicidade estar aqui e agradeço desde já o convite. Muito obrigado, meu caro Nelson, é uma alegria muito grande realmente. O Nelson, nós vamos ter uma conversa informal, como normalmente fazemos com os nossos convidados. Hoje cedo mesmo tivemos uma entrevista com o Rubens, da Web Rádio Fraternidade de Uberlândia. Então, nós gostamos desse modelo de diálogo informal, né? E para os que não te conhecem, Nelson, você nasceu aonde? Porque o seu sotaque é brasileiro, é português, não é um sotaque português, é brasileiro. Então, você nasceu aonde? No Brasil mesmo? Nasci no Brasil, Rio de Janeiro, capital, e eu já estou em Portugal há mais ou menos 10 anos, entre indas e vindas, e aqui na Ilha da Madeira um pouco mais de um ano. Vivia antes em Lisboa, e pós-pandemia a gente acabou vindo para cá. A gente está um pouquinho mais perto do Brasil, aqui na costa africana, é uma ilhazinha. A gente está aqui embaixo. Mais para baixo. A gente está mais próximo de Marrocos do que de Portugal continental. Então aqui o clima já é diferente, aqui a gente já tem cana-de-açúcar, tem banana, a vegetação é mais parecida com a vegetação brasileira, o clima é um pouquinho mais quente, enfim, é uma ilha vulcânica, eu gosto muito, sou fã, estou adorando isso aqui. Estamos aqui. E sendo uma ilha, a população é grande dentro da ilha? 250 mil habitantes. Nossa, o tamanho dela é muito grande, então. Não é tão grande, eu vou lhe dizer por quê. Porque mais para baixo a gente tem as Ilhas Canárias, que são as Ilhas Espanholas, que aí é o limite do continente africano, do continente europeu, com essas ilhas. Mais para baixo, um pouquinho mais para baixo do que a gente. Aqui, se eu não me engano, são 400 quilômetros daqui. Eu estou na parte sul da ilha, então 400 quilômetros descendo em direção ao Brasil, tem as Ilhas Canárias, que tem uma das ilhas, tem, se eu não me engano, 2 milhões. Eu posso estar me enganando, mas é na ordem dos milhões já de habitantes. Que são Poxa, que bacana, Nelson. Vejam vocês, os amigos, a Sandra está se referindo, a Sandra Fiore aqui da Araraquara, nossa querida Sandra, falando que o lugar é espetacular. Vocês vejam que a live, ela engloba cultura, engloba até turismo, né? Informação geográfica, é muito bonito isso, que bacana, viu? Então, Nelson, e me diga uma coisa, você nasceu no Brasil, Rio de Janeiro, está em Portugal, na Ilha da Madeira, e você, como é que conheceu o Espiritismo? Bem, vamos lá. Falar um pouco de como eu conheci o Espiritismo, a gente já vai chegar como é que eu cheguei também a conhecer a psicologia. O que acontece? Há mais ou menos 20 anos atrás, vamos recapitular. Eu vim de origem católica, família católica, estudei em colégio católico, nunca fui aquele católico fervoroso, digamos que aquele católico que chega ali no final da missa, ali para
para fazer aquela canção, o sinal da cruz e pegar água benta e já ir embora, sabe? Aquele não praticante, mas a minha avó muito praticante, tal, já faleceu. A minha mãe e meu pai nunca foram lá grandes virtuosos do catolicismo. E eu, durante um período, um momento, meio que briguei com a igreja, eu próprio, sozinho, acabei me afastando, fiquei um tempo isolado, digamos assim, sem religião. E o interessante é que nesse momento, até, numa questão muito particular, foi quando eu tive um maior contato com Deus, com religiosidade, pude me aproximar mais. Mas muito primário ainda, uma questão muito, pronto, comparativamente a hoje, né? E aí eu tive um acidente no Rio de Janeiro, que me levou a uma questão mediúnica, muita perturbação, muito desencontro, muitos questionamentos, muita perturbação, principalmente, até que eu cheguei à doutrina espírita, fui literalmente encaminhado à doutrina espírita, a um centro espírita. No caso, foi o Centro Espírita Maria Angélica, no Recreio dos Bandeirantes, que é bem Bem conhecido. grande essa instituição, né? Ela é bem grande. E de lá eu me encontrei, literalmente. Teve até umas questões mesmo, alguns fenômenos que aconteceram para eu chegar até lá. E chegando lá, me encontrei logo, digamos, de primeira. Só que na altura eu vivia um pouco distante ali do Recreio dos Bandeirantes, vivia na zona sul do Rio de Janeiro. E aí comecei a frequentar o Rita de Cássia, no Leblon, que é um centro espírita também muito antigo, muito antigo. Na altura, hoje em dia está mais próximo do Shopping Leblon, mas na época era no final do Leblon, que era uma casa antiga, que já estava alugada por muitos anos. E de lá eu comecei a frequentar, comecei a fazer cursos, etc. Saindo de lá, eu fui viver em Londres, onde eu fui viver numa cidade mais afastada, em Brighton. Primeiro eu fui para Hastings, que é uma cidade pequena, depois eu fui para Brighton, que são ali 3 horas de Londres, e não tinha centro espírita na época. A gente tinha uma dificuldade, tinha que ir para na casa de uma das... Ela é até famosa no meio espírita, a Elsa Rossi. Não sei Sim, se sim, muito eu ia na casa conhecida. dela, que a gente tinha ali uma reunião, evangelização, enfim, fazia a leitura do Livro dos Espíritos, do Evangelho. E nisso eu fui caminhando, depois eu fui para Londres, aí para Portugal, voltei para o Brasil, aí eu tive a oportunidade de adentrar realmente mais profundamente através do Seja Barra, que é um centro espírita na Barra da Tijuca, não sei se você já ouviu falar, que tem bastante conteúdo online, eles produzem bastante conteúdo. Eu fui bem no iniciozinho da criação da casa, eu tive a oportunidade de trabalhar mediunicamente, com cursos, trabalhando no tratamento espiritual, e nessa vim para Portugal, acabei aqui em conjunto com a Associação Casa dos Humildes, que eu sei que você já deu palestra lá, Isso, mais uma vez. já vi palestra sua lá. Na verdade, a gente não conversou sobre isso. Então, enfim, e de Lisboa, agora aqui na Madeira, eu estou aqui associado, frequentando, praticando, trabalhando no Centro Espírita Cultural do Funchal, aqui na Ilha da Madeira. Que bacana, hein, rapaz? E foi por causa desse contato que você tomou gosto pela psicologia. Você não era psicólogo, não tinha formação. Não, na verdade, eu tenho uma formação em publicidade e propaganda, uma faculdade, muito bem. E o que aconteceu? Quando eu voltei para o Brasil, nessas indas e vindas, eu tive contato mais aprofundado através do Seja Barra. Aliás, deixa eu já mandar um beijo, um abraço para os amigos de lá, que eu sei que tem gente aqui que está assistindo. Faz muito tempo que eu não falo com o pessoal de lá, estou bem afastado do Brasil já há alguns anos até. Próxima vez eu quero ver se eu dou uma passada lá. Agradecer a todo mundo, que o Seja foi muito importante para mim nesse momento, enfim, de me aprofundar mais na doutrina espírita. E como é que aconteceu essa chegada à psicologia? Aconteceu da seguinte maneira. Eu até separei aqui esse livrinho aqui, tá aqui a capa dele. Não sei se vocês já ouviram falar. É uma pérola, né? É uma Exatamente. pérola. Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Fazendo propaganda, ó, garoto propaganda, olha aqui, ó. Como é que foi isso? Tinha um curso do Hernani Costa, se eu não me engano, que ele falou sobre esse livro. Eu falei, pô, Jesus e Evangelho, psicologia profunda, né? O nome já dá até medo, a gente até se assusta. Psicologia profunda, poxa, estudar Jesus, psicologia. Eu entrei no curso. E era ótimo, me identifiquei, adorei, amei aquilo. Comprei o livro, exatamente esse livrinho aqui. Quando eu cheguei em casa, abria, parecia que uma página estava em russo e a outra estava em japonês, porque não dava para entender nada.
Como é que se entende Joana de Ângeles com um linguajar tão rebuscado, há uma complexidade, há uns livros dela que tem que ter mesmo paciência, tem que se esforçar, tem que fazer, tem que ter disposição para conseguir compreender. E dali eu me apaixonei por Joana de Ângeles, até a casa, seja o Centro Espírita Joana de Ângeles, que estuda bastante obras de Joana de Ângeles, que tem essa pegada da psicologia. A partir daí, eu fui com a expectativa de me aprofundar mais e busquei um curso, uma formação profissional. Então, fiz a faculdade, ali uns 4, 5 anos, e me formei em psicologia. Eu sou psicólogo formado aí no Brasil. E assim foi o meu encontro com a psicologia acadêmica. Porém, há uma grande diferença, Orson. Agora aqui vamos puxar a sardinha para o nosso lado do espiritismo, da doutrina espírita, e fazer um pouco de propaganda para Joana de Ângeles ou para Hamed e tantos outros espíritos que colaboram conosco com a doutrina espírita, trazendo toda essa profundidade que as faculdades, a academia não me trouxeram. É Porque eu vou mesmo. falar agora, exatamente. O que eu vou falar agora, desculpa se tem algum amigo, um colega de profissão aqui, um psicólogo, mas é uma opinião muito pessoal e cada um acho que tem direito de ter a sua. Eu consigo, Orson, pegar aqui 4, 5 livros de psicologia, de Joana de Ângeles, só Joana de Ângeles. E se for para pesar na balança, vai pesar mais do que 5 anos de faculdade. Não que não sejam necessários, eu não estou diminuindo a importância, mas por propriedade eu posso dizer que a profundidade que a doutrina espírita, através de espíritos como o Joana de Ângeles, atinge, ainda está aquém na psicologia acadêmica tradicional, mas é claro que, não estou aqui para diminuir ninguém, todos esses pensadores, aqueles que difundiram ideologias, linhas diferentes da psicologia, têm seu contributo, e como Joana faz com muita propriedade, ela pega elementos de diferentes psicólogos, unindo a psicologia espírita, digamos assim, e sempre com desfecho com Jesus, com a proposta de Jesus, para trazer o ensinamento. Então, é importante, sem dúvida nenhuma, a psicologia acadêmica tradicional, não quero diminuir, porém, Joana vai mais fundo. Para mim, eu não encontrei nada parecido até hoje. É por isso, então, Nelson, a expressão psicologia profunda, é por essa razão mesmo, considerando os conteúdos aí, que, conforme você está dizendo, ultrapassam a formação acadêmica em muito. O que acontece em geral, Orson, é o seguinte: quando você busca um curso de psicologia, é quase que, de novo, estou dando a minha opinião particular, tá? Eu sei que isso é muito discutido e muito vai muito de interpretação pessoal. É quase que uma pincelada geral, e após o término, normalmente os alunos buscam uma especialização em uma área e vão trabalhar especificamente dentro daquelas áreas. Eu também tenho alguns cursos e algumas especializações, mas ainda assim, para mim, o grande diferencial, e aí que vem o nome da psicologia transpessoal, que claro que não é uma psicologia espírita, porém, de alguma forma, há uma correlação, e a gente pode falar um pouquinho mais à frente sobre isso. Inclusive, eu ia chegar nisso, é o título da nossa conversa. Exatamente. Mas é o nível de profundidade que se atinge considerando, agora eu já vou começar a falar, considerando o nosso eu, não somente nessa personalidade, Nelson, o que a gente vê hoje, Orson, em Matão, aqui na Ilha da Madeira, com tantos anos, enfim, sexo masculino, todo esse complexo, essa construção, aonde a gente nasceu, constituição familiar, tudo isso que forma a nossa personalidade de hoje, quando a gente vai para a psicologia transpessoal, transpassa essa questão da personalidade do eu hoje e vai num eu mais profundo, num construto pós-encarnação, porque a gente traz a nossa mochilinha, né? A gente sabe disso. Então a gente já vem com tendências, com certas predisposições para algum tipo de manifestação positiva e negativa também. Então a gente traz já alguns complexos. É claro que a psicologia transpessoal não quer dizer que a gente vai sempre analisar o conflito, o sujeito, o indivíduo, buscando um problema na vida passada, na encarnação passada. Porque a questão é o seguinte, isso o pessoal faz muita confusão.
Se o problema existe hoje, agora, com o Orson ou com o Nelson, é para a gente lidar com o conteúdo que está aqui hoje, aparecendo nesse momento, e não para ficar, não, mas foi lá no passado. Claro que a TVP, Terapia de Vidas Passadas, é um caminho, um auxílio, talvez, dependendo do caso, para se chegar à origem desse conflito, mas não necessariamente, ok? A psicologia transpessoal tem uma abertura, uma profundidade mais ampla nesse sentido, e não só. Agora, já que eu estou embalando, falando, eu vou atropelando. Vamos lá. A psicologia transpessoal também, em conjunto com a medicina espírita, que a gente tem algumas associações, Associação Médicos Espíritas, que hoje em dia fazem um trabalho para se aprofundar na origem, na causa das doenças físicas que emergem no corpo, como uma desarmonia, digamos assim, uma doença do espírito. Doença do espírito eu acho um nome muito feio. Vamos dizer, um desequilíbrio, uma desarmonia de nós enquanto espíritos. E essa desarmonia é exatamente nesses conflitos, nesses questionamentos, nesses problemas que nós temos, que muitas vezes a gente não consegue superar. E aí, por não conseguir superar, a gente somatiza, e quando somatiza, vira uma doença. E aí a gente pode ampliar para uma síndrome do pânico, para um processo de um câncer, a gente pode ampliar isso para um processo depressivo. Claro que lembrando, não é todo câncer, não é toda depressão, não é toda síndrome do pânico, que essa é a origem. Tem questões kármicas, tem predisposições genéticas, vai muito mais além, isso é motivo de estudo, mas o que eu quero dizer aqui? A psicologia transpessoal vai nessa linha muito mais profunda e a gente não consegue encontrar, pelo menos eu não consigo encontrar em outras leituras do ser como um todo mais amplo numa psicologia tradicional. O Nelson, mas como a expressão psicologia transpessoal não é uma expressão de origem no espiritismo, como é que o academicismo materialista da psicologia lida com isso? Porque considerando essa busca, essa pesquisa interior que pode normalmente se localizar na infância, né, de traumas da infância, mas como é que o academicismo materialista lida com essa possibilidade anterior, considerando que para nós espíritas é fácil isso. Você usou a expressão mochila e é isso mesmo, a gente traz uma mochila. Agora, como é que os psicólogos que não aceitam essa ideia lidam com essa questão? Não aceitam. Pura e simplesmente. O que acontece? O que acontece, Orson? Foi até interessante, você mencionou o nosso amigo em comum, o Marcos Vinícius, que eu estava conversando com ele há pouco tempo, há alguns meses atrás, sobre essa questão, porque ele também é psicólogo, ele é psicanalista, enfim, e a gente estava discutindo um pouco sobre isso dentro da academia, e ele tem uma outra visão, enfim, eu tenho a minha visão, e a gente estava compartilhando um pouco essa questão acadêmica dentro da psicologia, e nós como espíritas, e uma visão um pouco mais ampliada. Como é que isso acontece? Muito bem. Dentro da academia, a gente tem as linhas, os estudiosos, enfim, que são seguidas. Então, a gente tem ali a comportamental, tem Freud, tem Jung, tem a TCC, e por aí vai. Muito bem. O que acontece? O que a gente busca aqui com esse conhecimento, com essa história da mochilinha, tem um camarada, o camarada com todo respeito, tá? Porque eu falo muito descontraidamente, com muito respeito a ele, que é o Jung, que normalmente a gente se aproxima muito dele. E claro que ele conseguiu se aprofundar e ir além, na minha concepção, a partir do momento que ele rompeu com Freud e seguiu uma outra linha. E ele conseguiu atingir questões fenomenais, tanto que Joana de Angelis, se não for o mais comentado, provavelmente é o mais comentado, Jung, onde ela retira trechos para fazer algum tipo de análise dentro do livro dela, dos livros dela, que são interessantíssimos a leitura de Jung, porém ele não vai tão lá ao fundo como hoje nós temos, acredito eu, a capacidade, através da doutrina espírita, de aprofundar e ir esse um pouquinho mais além. E o que acontece na academia? A minha percepção individual. Há um certo preconceito com Jung ainda. Há um certo preconceito, eu não sei se ainda, tá? De novo, me desculpa quem é psicólogo aqui, eu posso estar falando a maior besteira do mundo, eu não estou aqui para vestir camisa de um lado ou camisa do outro, que, aliás, Orson, isso é interessante. Quando você chega na faculdade, parece que um é do Corinthians, outro é do Flamengo, outro é do Grêmio. Cada um bota a sua camiseta e parece que um está brigando com o outro.
Por que não? Porque a minha linha é melhor, porque a minha... E eu acho que não existe conflito. Eu acho que desde que a gente esteja predisposto com a proposta de auxiliar o próximo dentro do conflito que existe, aquela queixa, a questão que a pessoa traz, dentro de cada dificuldade, a pessoa também tem um processo de empatia, de reconhecimento, com linhas diferentes, e não quer dizer que a minha linha vai ser melhor ou pior do que a outra. Porém, vamos voltar ao assunto aqui que eu já estou fugindo. Não é aceito, ou muito pouco aceito, hoje em dia já existe, já existe algumas cadeiras dentro de algumas universidades, existem já associações psicólogo espírita, no Brasil isso é até mais elaborado, mais difundido, que digamos assim, está começando ainda, há uma vanguarda, há um movimento inicial, mas de uma maneira geral, há um preconceito, não há uma aceitação, há um distanciamento. Cada um com a sua identificação, com a sua linha e como elabora e se aprofunda, né? Não sei se eu respondi a pergunta, se ficou mais Não, confuso. respondeu, porque a vida é assim, né, Nelson? A vida é feita de opiniões, muitas vezes divergentes, de pareceres oriundos da nossa maneira de viver, a formação que tivemos, as experiências que vamos vivendo. Inclusive, a Sandra Fiore cita aqui outro dedicado estudioso, que é o Alírio de Cerqueira Filho, traz reflexões importantes sobre os estudos das obras psicológicas transpessoal de Joana. Muito bem lembrado, Sandra. Obrigado pela sua lembrança construtiva aqui. Muito legal isso. Então, Nelson, e considerando todos esses aspectos aí da contribuição de Joana, e até, inclusive, a própria Sandra vai dizer aqui que o melhor é estudar em grupo mesmo para vencer a dificuldade de entendimento dos conceitos, das apreciações e dos textos que a Joana traz, né? Considerando todo esse aspecto, porque a Joana tem vários livros psicografados por Divaldo nessa linha da psicologia, né? No começo, como você falou, até espantou, psicologia profunda. E o Divaldo trabalha muito nessa área. E aí, Nelson, você como psicólogo hoje, com a formação acadêmica, você até já respondeu isso, você enxerga essa contribuição de maneira extraordinária. Mas considerando todo o valor da psicologia como ciência, a ciência que procura auxiliar o homem nas suas dificuldades, como é que essa visão de psicologia transpessoal pode ser utilizada no atendente fraterno de um centro espírita, por exemplo? Já vou responder a sua pergunta, deixa eu só dar um parênteses aqui para nossa amiga Sandra, que falou do Alírio. Eu, por acaso, estou olhando agora até o livro dele, está aqui na minha frente. Parábolas Terapêuticas, um livro excelente. Do Alírio, né? Cerqueira Filho. Jorge Andréa tem livro interessante. Adenauê Novaes. Há muitos estudiosos também. Outro espírito, no caso, encarnados e desencarnados, né? Agora, um outro espírito que eu gosto bastante, e vou até agora aqui aproveitar e fazer a propaganda, é o Hamed. Eu estou fazendo um estudo do livro Renovando Atitudes com o Hamed, está lá nos meus canais, Facebook, Instagram, YouTube, eu faço um por semana. Aliás, da semana hoje eu já vou colocar o estudo dessa semana, por um acaso. Então, a gente tem muita colaboração, muito conteúdo para esse estudo. Como a nossa amiga falou, é importante a gente trabalhar em grupo. Eu estou participando de um grupo agora aqui no Funchal, do Centro Cultural Espírita do Funchal, junto com a Federação Espírita Portuguesa, desse livro aqui, ó, que é o Desperte e Seja Feliz. Também, exatamente. Que a gente está estudando exatamente em grupo. Para quê? Para facilitar essa troca, porque no processo de grupo, o que acontece? A gente tem a oportunidade de fechar pequenos grupos de 15, 20 pessoas, mais ou menos, mais coisa, menos coisa, 10, 12, 13, depende. E nesse processo a gente consegue estudar individualmente e haver uma troca, uma reunião, porque a gente lê a mesma coisa, mas cada um traz uma significância, e como Joana de Ângeles, no caso, traz questões muito, muito cotidianas, muito do dia a dia. Vou só dar aqui uns tópicos, só para a gente entender do que a gente está falando. Olha, provocações, incompreensões, reclamações indevidas. Então, quando a gente lê um capítulo como esse, cada um se identifica num processo diferente, e aí, quando a gente está em grupo, exatamente isso que acontece, facilita, porque cada um dá a sua impressão,
e a gente acaba tendo uma troca mais profunda, um se reconhece no outro, e a gente aprende conosco mesmo, acaba sendo um grande grupo de ajuda, mais ou menos assim, todos estudando em conjunto. Joana de Ângeles. Agora, desculpa, A respondeu. pergunta, a pergunta era como essa contribuição poderá auxiliar a pessoa que trabalha no atendimento fraterno, que atende a pessoa que chega no centro com aflições, porque normalmente os atendentes fraternos, eles são preparados para a tarefa, a ciência de ouvir. Você considera que um estudo da psicologia transpessoal pode exercer uma influência muito positiva nesse atendimento inicial de diálogo com uma pessoa necessitada? Eu acredito que sim, sem dúvida nenhuma, vem de acréscimo, Orson. Eu vou te dizer por quê. Quando a gente tem uma leitura daquele que traz uma queixa, seja num consultório, vamos trazer para esse caso dentro de um centro espírita, no atendimento fraterno, a pessoa está em dor, está em desespero, está em conflito, está com algum tipo de problemática. E normalmente é como você disse, há um curso, a quem está lá sentado para fazer esse auxílio, já há um conhecimento de doutrina para amparar, é quase que ajudar o bombeiro a tacar água naquele fogo que às vezes as pessoas chegam em um desequilíbrio, numa problemática às vezes muito complexa, e esse primeiro atendimento, esse primeiro abraço, esse primeiro balde de água nesse fogo não é que vai apagar o fogo e vai resolver o problema, mas é muito importante. Então, como é que a psicologia transpessoal pode ajudar? Num momento geral, generalizando, a psicologia como um todo, a gente escuta muito mais do que fala, exatamente o contrário que eu estou fazendo aqui. Só falo, 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 falo. E nesse processo da escuta, muitas vezes, já é terapêutico, porque a pessoa já está, às vezes, colocando tudo para fora e ela mesma vai se resolvendo. Às vezes, a pessoa do atendimento fraterno mal abre a boca, mas ela já se sente aliviada, porque ela quase vomitou aquilo ali para fora, aquilo tudo que ela vem acumulando, acumulando, é quase aquela panela de pressão, e chega lá e abre aquela ventoinha em cima e, bum, sai aqueles conflitos todos. Muito bem. A psicologia transpessoal, com essa leitura mais profunda, que é exatamente o que Joana faz, quando a gente estuda na doutrina espírita, por exemplo, as marcas no perispírito, que a gente sabe que nosso perispírito tem ali algumas marcas de acordo com a nossa conduta, com as nossas opções, com as nossas escolhas dentro de uma encarnação, também há marcas nesse eu profundo. A gente também traz predisposições de encarnação pós-encarnação, e é natural, é automático, porque é esse momento agora que a gente está vivendo, isso é uma opção nossa, é uma escolha, a gente está vivendo aqui em conjunto, quase 30 minutos, conversando. E isso tudo está de alguma forma sendo imprimido no nosso processo de crescimento, de evolução, no lado positivo, mas também pode estar no lado negativo. E quando a gente tem a leitura, essa leitura um pouco mais ampla, nesse sentido, principalmente para quem chega num conflito, num desespero, num atendimento fraterno, eu acredito que quando você consegue ter um olhar mais ampliado daquele sujeito, aquele fulano, aquela pessoa que está em dor e desespero, você consegue talvez colaborar ainda mais nesse processo, nem que seja minimamente para jogar aquele baldinho de água ali, mas que ela se sinta melhor, que ela se sinta acolhida, que aquela pessoa possa voltar para casa melhor e, se possível, retornar ao centro espírita e aí sim ser encaminhada a um passe, a um atendimento fraterno, a um tratamento espiritual, a um curso, e dar seguimento, assim, a esse tratamento espiritual, digamos. Sim. Nós temos uma pergunta aqui da Márcia Montagnini. A Márcia é minha prima, viu, Nelson? Os nossos pais são, a mãe dela e o meu pai são irmãos. Ela está residindo em Santo André e faz a seguinte pergunta: estou fazendo terapia, mas estou dentro do espiritismo desde que nasci, sem dúvida. Confesso que estou ficando confusa, pois tenho convicções na religião e acredito estar no caminho certo. Estou errada? Vamos lá. Ótimo, Márcia. Eu não consigo enxergar o seu sobrenome, mas eu enxergo Márcia aqui. Montagnini. Márcia. O que acontece? Não existe certo ou errado. E eu vou lhe dar a minha impressão pessoal nesse processo inteiro. O que acontece nessa... Deixa eu pegar um exemplo aqui para não falar da Márcia em específico. Eu vou ampliar aqui. Digamos que o sujeito chegue com 50 anos de idade,
com um conflito, vai buscar uma terapia, vai buscar um terapeuta. O que acontece nesse processo? Ele vai chegar com aquela queixa dele, com aquela problemática, com aquela dor, aquele conflito, e vai fazer o relato, inicialmente, para o terapeuta, para o psicólogo, que vai ali enxergar aquela questão, aquele problema, com um óculos. E que óculos é esse? É essa linha que ele buscou dentro da academia estudar e se aprofundar. Agora, essa mesma pessoa, vai numa outra casinha, no quarto ao lado, no consultório ao lado, vai buscar uma outra linha, um outro psicólogo, um outro terapeuta, você vai fazer o mesmo relato, ele vai buscar um outro óculos e vai enxergar aquilo ali. E a partir daquela leitura que aquele profissional tem, toda a terapêutica, todo o trabalho, toda a estratégia, toda a dinâmica para auxiliar aquele paciente naquele momento vai ser de acordo com aquele box, com aquele óculos, com aquele quadrado que está ali. Ele vai entregar aquilo. Ponto. Agora, o que acontece muitas vezes, e principalmente para nós espíritas, há um certo conflito, muitas vezes. Porque a gente estuda uma coisa, a gente já sabe, a doutrina espírita nos dá principalmente estudo, conhecimento, e isso é sensacional. Eu gosto sempre de lembrar que a doutrina espírita não salva ninguém, a doutrina espírita nos dá informação, para a partir dessa informação a gente fazer as melhores escolhas na nossa vida. Não vai salvar ninguém de nada, ela vai nos ajudar, nos colaborar nesse processo. Toda essa terapêutica de Jesus, Joana de Ângeles, Chico Xavier, Hamed, enfim, Divaldo Franco e por aí vai, entre espíritos encarnados e desencarnados nesse processo. Vamos voltar aqui ao exemplo que eu acabei me perdendo. Então, o que acontece nesse estágio, normalmente, que nós espíritas vamos a um terapeuta e a gente entra num psicólogo. Ah, fulano de tal, Nelson Tavares, psicólogo. Ah, ele é psicólogo, então vou lá nele. Que linha que ele trabalha? Porque, por exemplo, quando você vai numa linha, e a grande parte dessas linhas, para não dizer a maioria, ou 99,99%, e vai tentar enxergar, compreender e elaborar e, digamos assim, montar o quebra-cabeça dessa sua problemática dentro de uma compreensão dessa personalidade, do nascimento até os 50 anos de idade. Só que a gente sabe que vai mais além. A gente sabe que há a história da mochilinha lá atrás, que rompe essa personalidade, que a gente já traz esse eu profundo, que a gente já traz, às vezes, um probleminha lá na encarnação passada, sabe? Que a gente teve. Porque o que acontece? Eu vou aproveitar e fazer um exercício com o Orson, comigo e com todo mundo aqui, quem está assistindo. É assim. Sabe aquele conflito, aquele problema que a gente tem, está lá dentro? E às vezes está lá 10, 20, 30, 50 anos e a gente bota lá na gaveta, lá no fundo. A gente não quer lidar, não quer ver, porque é feio, porque é sujo, porque é uma realidade que eu não quero confrontar, ou bota para debaixo do tapete. O que acontece? Ela vai ficar ali, de duas uma. Ou ela vai somatizar e vai aparecer numa outra vertente, ou então ela vai ficar com você. Para quê? Aí quando desencarna a gente acredita que a gente vai para o céu e vai virar anjinho, vai para o nosso lar e vai estar tudo resolvido. Não vai estar tudo resolvido. Um dia a gente vai ter que lidar com essa situação, com essa questão. E muitas vezes, de novo, não é todos os casos, é cada caso, tem que analisar, é muito mais profundo do que generalizando aqui, mas muitas vezes a gente já volta numa próxima encarnação, então hoje com um problema lá de trás, com um conflito gerado que a gente empurrou lá por 40, 30, 20, 10 anos, uma questão a gente não conseguiu resolver, seja como for, e ela vai continuar lá até ser resolvida. Então, respondendo a Márcia, que já me perdi de novo, não existe certo ou errado, ok? Se existe um conflito em você, o que eu posso responder? Vá de acordo, de encontro com aquilo que faz sentido para você, e se de alguma forma existe algum conflito com o terapeuta, com o psicólogo, que não está trazendo as respostas para os seus anseios, ou está de alguma forma conflitando com a sua crença já estabelecida, acredito eu, que você já sabe algumas questões, e talvez esse psicólogo, esse terapeuta tenha uma limitação e fique tentando enxergar uma problemática, talvez pura e simplesmente nesse momento agora.
Mas o transpessoal talvez amplie um pouco. Estou eu aqui fazendo propaganda, puxando a sardinha para o nosso lado. Não sei se eu pude responder. Eu acho que sim, respondeu sim. Mas é muito interessante essa questão transpessoal, porque, como o próprio nome diz, ultrapassa a nossa personalidade, a atualidade, né? Para projetar-se além, muitas vezes, né? Seja do próprio relacionamento, seja nas questões anteriores da mochila. Eu quero dizer aqui para a Sandra pediu desculpa, não peça desculpa não, Sandra, é gostoso esses, são muito boas essas participações, mas dá um caminhão se não falar. Existem livros como De Amor, Imbatível Amor, um grupo de psicólogos e psiquiatras analisando sua obra. Realmente, você lembra bem, acho que o Nelson até deve ter o livro aí, né? Tenho, estava olhando, procurando ele agora, e por um acaso, a gente começou o livro agora do Desperte Seja Feliz, como eu falei, mas o livro que a gente estava estudando antes era O Amor, Imbatível Amor. E foi ótimo, agora a Sandra ter comentado, ver como é que a gente está conectado, porque eu acho que me veio um exemplo aqui muito bom à cabeça para falar sobre amor. E toda essa leitura que Jona faz do Amor, Imbatível Amor, que é o nome do livro, essa proposta do amor-terapia, que às vezes é até muito na moda dentro da psicologia tradicional, vamos dizer assim. Mas a psicologia espírita, vamos colocar, porque é um livro de Joana, que traz essa proposta de amor como uma terapia, como uma sistemática de auxílio ao nosso eu, num processo evolutivo, e não só dentro dos nossos conflitos, foge muito à regra do que é visto nesse processo, por exemplo, do relacionamento com o outro, com o próximo, dentro da psicologia tradicional. Por que acontece isso, Orson? Vou tentar explicar aqui para não ficar muito confuso. Todas as linhas da psicologia foram criadas através de uma observação comportamental de uma população, de um grupo, de um sujeito, são testes científicos, há toda uma busca, um aprofundamento para se criar as teorias. E as tais teorias fazem muito sentido. Bom, só que quando a gente vai analisar e tentar fazer uma leitura de Jesus, aí o buraco é mais embaixo. Porque a psicologia tenta analisar Jesus, esse Jesus homem, dentro de uma base comportamental com toda essa nossa limitação, que a gente está muito aquém de compreender essa proposta de Jesus, essa proposta de amor, com essa pura e simplesmente, eu acho muito pobre, desculpa dizer, a gente tentar fazer com a psicologia tradicional essa observação, como, por exemplo, Joana de Ângeles traz. Porque quando a gente vai falar de amor-terapia, esse processo de amor, normalmente, como é que funciona, Orson? É assim, o relacionamento do amor com o próximo, quando eu falo próximo, é o marido, esposa, é com o namorado, com a namorada, é com o filho, é com o irmão, é no meio de trabalho, com um amigo, com quem quer que seja, com aquele que nos rodeia. Normalmente é aquela velha história da caixinha dos ovos, sabe? Ah, porque eu tirei meus ovos e boto aqui, você bota ali. Então, essa troca é muito fundamentado nesse processo de troca da relação, que, olha, eu estou dando para o Orson, mas o Orson dá para mim de volta. E aí ele dá para mim de volta, eu dou para ele. Mais ou menos nessa configuração, em diferentes maneiras, mas sempre baseado nessa proposta de troca. Psicologia normal. Agora vamos para a psicologia espírita, psicologia Joana de Ângeles, com a proposta de Jesus. Sabe tudo isso que eu falei? Esquece. Apaga tudo isso. Sabe qual é a psicologia de Jesus? O processo de amor, o amor-terapia? É uma frase que eu gosto muito, que está lá na Joana de Ângeles, que fala o seguinte: Jesus, o amante não amado. Vou repetir. Jesus, o amante não amado. Não tem troca nenhuma. Não tem expectativa nenhuma. Não tem ovos para a direita, ovos para a esquerda. Não tem ovo. É amar por amar. Independente do que é, independente do que seja. Então, é uma proposta muito mais profunda. Eu acredito, aqui é uma opinião pessoal agora, quem talvez, Orson, pode chegar mais profundamente a essa compreensão, um pouco, não todas, ok? Mas são as mães, que a gente sabe que há um sentimento desse processo de amor que mais se aproxima, esse amor real, amor verdadeiro nessa proposta do Cristo, que é esse amor incondicional. Incondicional por quê? Porque não tem condições para amar. Não tem troca. E isso que eu estou falando
vai para qualquer faculdade, esquece. Isso não existe. Isso é papo de maluco. Você tá um drogado, tomou alguma coisa, tomou um chá de cogumelo. Essa proposta do amor de Jesus, por exemplo, que Jonas de Angeles traz nesse livro Amor Imbatível, Amor e tantos outros. Que coisa bonita ouvir isso, né? Jesus é o amante não amado. Quer dizer, não há condição alguma, simplesmente ama por amar, né? A gente vai demorar um pouco para atingir isso, Nelson, vai demorar um pouco. A Fernanda Liares, de Florianópolis, já que nós falamos do atendimento fraterno, faz aqui também uma pergunta. Essa metodologia pode ser utilizada tanto para quem atua no CVV, por exemplo? Claro que a diferença é não citar nenhuma corrente filosófica para não seduzir a pessoa. Mas um atendente do CVV, um espírita que seja voluntário do CVV, pode perfeitamente utilizar o que você citou agora de pouco. Olha, eu conheço, nunca participei do grupo do CVV, então não conheço os pormenores como é que funciona. Mas o pouco que eu conheço através do André Trigueiro, que ele é um grande propagandista e fala bastante sobre o CVV, sobre todo esse trabalho tão bonito que é realizado, já tive a oportunidade de ver ele falando bastante sobre o CVV, eu acredito que tudo isso vem colaborar, porque nesse processo de escuta, de auxílio com um paciente, num atendimento fraterno ou no CVV, eu acredito que mais ou menos entra tudo no mesmo quadrado, porque a gente tem capacitação, a gente se capacita para se preparar melhor, para atender aquele irmão, aquele camarada, com aquela dificuldade, em sofrimento, em dor, em desespero, numa tentativa de suicídio, que o CVV é um processo bem complexo, e muito importante na sociedade, eu sei, e bato muitas palmas para esse trabalho do CVV que é realizado no Brasil. Eu sei que existem outros grupos também, nos Estados Unidos é até mais rígido até esse processo do CVV. Eu sei que a polícia intervém às vezes, né? Não sei se você sabe, Orson. Eu vi o André Trigueiro falando sobre isso. Bem interessante, para falar isso que me veio à cabeça agora. O CVV nos Estados Unidos, por exemplo, há um alto índice de suicídio, principalmente com ex-combatentes de guerra, um percentual enorme. E o que acontece? Em alguns estados, eles têm uma conexão direta com a polícia, porque na lei local, não sei se são todos os estados, ok? Estou replicando o que o André Trigueiro falou. Quando o sujeito está colocando a sua vida em risco, se dá o direito da intervenção policial. Então, o que acontece? Quando o camarada liga para o CVV lá, a primeira coisa que falam primeira pergunta, senhor tal, o senhor está portando alguma arma de fogo? Se tiver, eu não vou nem falar com você. Primeira pergunta, você vê o nível da complexidade desse processo americano de armas, etc. Muito bem. Se ele sente pelo telefone que a conversa está indo ladeira abaixo, que ele não vai conseguir recuperar, automaticamente ele já está com a linha com a polícia e a polícia vai lá e quebra, invade a casa e imobiliza a pessoa. Que coisa, hein, Nelson? Muito diferente do Brasil, né? Muito diferente. Ô, Nelson, a Thaís Helena faz um comentário muito importante aqui. Boa tarde, queridos Orson e Nelson. Que maravilha escutar um amigo falar do Seja Barra, Rio de Janeiro. Sou de São Paulo, capital, mas assisto todas as palestras e cursos do Sejar. É sensacional, recomendo muito. Ou seja, olha que bacana isso. Depois de tudo que você falou, né? Bacana encontrar isso. E temos aqui a pergunta da Elza. Você citou na mochila, você citou sobre as bagagens anteriores. A Elza pergunta: como fazer para resolver esse processo de vidas passadas? Eu, em particular, tenho certeza que tem causa de outra vida. Ela está se referindo às dificuldades que ela deve estar passando. Vamos lá, Elza. Ótimo você fazer essa pergunta. Ainda é uma opinião minha também, muito pessoal, tá? Ainda há um pouco de confusão e até um preconceito com essa história de TVP, de vida passada, de véu de esquecimento. Há diversas correntes, mesmo dentro do espiritismo, que, não, mas espera aí, a gente está rompendo o véu do esquecimento, porque não pode romper, porque se esqueceu é para ser esquecido, etc. Como é que funciona essa dinâmica? Eu vou tentar responder, vou tentar simplificar algo que é complexo, mas vamos lá. O que acontece? Existiu um conflito lá atrás, algo muito impactante numa outra encarnação, ok? Muito impactante. E aí, hoje, nessa encarnação,
eu ainda trago um registro muito forte dessa questão. Essa questão não está lá atrás, ela está hoje. Está no momento presente, porque eu estou com uma dificuldade de exercer a minha profissão, meu dia a dia, eu não consigo me relacionar muito bem, sair de casa, porque isso é uma questão crônica, uma problemática muito difícil. E aí, o que acontece nesse momento? É feita uma leitura. Normalmente o que acontece é isso. É feita uma leitura dentro de diferentes correntes de psicologia, e psiquiatra, psicanálise, e por aí vai, e não se consegue encontrar resposta alguma. E quando se busca uma terapia, um profissional habilitado para essa leitura do TVP, atenção, para resolver a questão, não é para saber se eu fui a rainha, se eu fui o rei, se eu tive um reinado, porque eu quis saber lá, porque eu estou curioso, porque a curiosidade existe, eu entendo que exista, ok? Só que acontece nesse processo de hipnose, regressão e o acesso a esse conteúdo é basicamente o seguinte: o camarada é induzido através da hipnose, um estado de relaxamento, há uma indução através do terapeuta que vai conduzir a pessoa. E para onde é que ela é conduzida? Para dar uma olhada lá, ver se a minha carroça era famosa, se eu tinha muitos escravos, se a minha roupa era bonita. Não, não. Vai te levar ao problema, a origem daquele problema, e aí sim, provavelmente vai haver um entendimento, um significado dessa origem do problema que hoje, nessa encarnação, até sair da câmera, hoje, nessa encarnação, está presente, atuante, e é conflitante no seu processo do seu dia a dia, nesse desenrolar, e aí sim, não é passe de mágica, fiquei sabendo e está resolvido. Não. E aí sim, com esse conteúdo, a gente consegue compreender a problemática com maior profundidade e consegue fazer uma direção para uma terapia específica de acordo com aquela dificuldade, com aquele conflito. Agora, respondendo a nossa amiga, você tem problema no passado? Ela, eu também tenho. A gente com certeza, no passado, fez um monte de bobagem, arrumou um monte de conflito e fizemos coisas boas também. Nessa bagagem, nessa mochila, não é só coisa negativa, não é só desgraça, não é só pedra que a gente carrega. A gente também tem questões positivas. Mas é claro que, tirando a brincadeira, é claro que é de se avaliar caso a caso e desde que seja necessário, atenção, necessário, depois de cercado algumas metodologias, algumas tentativas, e percebe-se após, e não é de primeira, você chega numa terapia, faz uma regressão aí, vai lá, manda aí. Não. Está todo um trabalho, toda uma leitura, ok? E alguns indícios que a gente consegue perceber. E aí sim, nesse caso, a terapia da vida passada, esse processo de regressão, pode ser um elemento para auxiliar, mas não é um milagre divino que vai acontecer e fazer. O véu do esquecimento existe e tem que existir, ele não é por acaso. É o que eu sempre digo. Porque a gente se lembrar de coisa boa lá atrás, sabe o que a gente vai ficar fazendo? Vai ficar vivendo de ilusão, porque lá atrás eu era muito bem sucedido, era muito bom, e hoje a minha vida está uma porcaria, e falar, não quero essa história para mim, não. Então, a gente não lembra do passado bom por causa disso, e a gente não lembra do passado ruim, sabe por quê? Porque aquela nossa mãe, o nosso irmão, o nosso primo, se lembrar que ele foi lá, um algoz do passado, que a gente matou e se pegou e se engalfinhou, como é que a gente vai resolver o problema? Porque hoje a gente briga com alguém há 5, 10 anos, um ano atrás, e fica de mal, bloqueia no Facebook, cancela da nossa vida, não é verdade? Então imagina lá de 2, 3 encarnações passadas que o fulano lá matou, estuprou o meu filho, etc e tal. E hoje é a minha mãe. Como é que eu vou fazer? Então o véu do esquecimento existe e ainda bem que existe. Ninguém rompe barreira e limite de nada. Se existe o acesso orientado pela espiritualidade, a gente é conduzido ao foco do problema e aí sim a gente consegue trabalhar, ressignificar toda essa questão no atual, né? Você ter curiosidade. Vai lá, Orson, continua. Eu queria mostrar para você aqui também que a Regiane, aqui de Matão, voltando ao amante não amado, né? Ela vai dizer o seguinte: é muito difícil entender e até mesmo aceitar essa psicologia do amor. Amar sem esperar nada em troca, porque fundamentalmente esperamos a reciprocidade, né? Isso é uma verdade, né? É um vício isso, Nelson? É um condicionamento? O que é isso? Olha, eu vou ser bem sincero, Orson, eu acho que é o seguinte, eu acho que é o processo que a gente está.
Eu acho que até como a nossa amiga falou, é difícil pensar diferente. Mas como assim? Eu tô amando, eu dou de mim, não me dá nada de troca. Mas que história é essa? Que injustiça, a gente já sente diminuído. A sistemática de Jesus é numa outra proposta. Vamos imaginar que Jesus estivesse esperando alguma coisa da gente. Eu acho que ele ia se decepcionar um bocado, né? O que acontece nisso, que eu acredito nessa proposta de Jesus, é que às vezes, Orson, a gente coloca Jesus com uma dificuldade imensa lá na prateleira, lá no altar, e não consegue alcançar, fica aquela coisa inatingível, aquela história, o filme, aquela música bonita, e fica muito distante. Mas eu gosto de pensar e acredito verdadeiramente que a proposta de Jesus é compatível com a nossa realidade. Por mais distante que seja, por mais difícil que pareça, ele não veio aqui dar uma colinha, um caminho impossível de fazer. É difícil pensar, nossa amiga, que desculpa, não esqueci o nome dela. Para mim também é muito difícil, mas é possível. E sendo possível, cabe a nós o esforço de buscar se aprofundar, entender, e, por exemplo, estudar um livro como esse e tentar entender, mas que papo maluco é esse diamante no amado de Jesus? Que é trouxa? Normalmente a sociedade vai, isso é coisa de trouxa. Jesus é um trouxa? Será que era isso? Não, não era. É muito mais profundo, é de uma riqueza que a gente tem que se aprofundar, a gente tem que mergulhar. Joana de Anjos não é fácil, eu sei, gente. Tem que praticar bastante, tem que se acostumar, mas eu prefiro trocar a palavra difícil por um desafio. Joana de Anjos é um desafio para a gente. Sem dúvida. A Maria Silva faz também uma pergunta aqui. Boa noite. Quando na gravidez houve rejeição por conta do sexo do bebê, na fase adulta existe o conflito da sexualidade, como a doutrina vê. Há a possibilidade de revelar e curar esse conflito? Enquanto você responde, Nelson, eu vou dar uma saidinha, mas eu volto em seguida, tá? Tá Vou deixar bom. para você. Eu vou tentar responder aqui, Maria. Não sei se eu compreendi bem a pergunta. Esse conflito que você falou no processo de gravidez, eu não sei se é o conflito de você com, no caso, a mãe com a criança, ou se é o conflito da sexualidade daquela criança em formação. Eu vou responder da maneira que eu entendi, senão manda de novo a pergunta para ver se eu compreendi melhor. Nesse processo da gravidez, a gente entende, compreende, através dos ensinamentos da doutrina espírita e dessas informações que a gente tem, que muitas vezes há conflitos exatamente por espíritos que já não se dão muito bem, mas são colocados no mesmo seio familiar. Então, é aquela história dos dois cachorros que brigam muito ferozmente lá na encarnação passada e teve que separar, e cada um foi para um canil e ficaram separadinhos, porque não dava mais jeito. Sabe aquela história quando você briga com fulano hoje em dia e é melhor separar, porque se chegar perto já começa um se engalfinhar e pegar com o outro, e às vezes realmente a gente não consegue superar, a gente não consegue restabelecer o contato, e a gente se separa e às vezes até é melhor separar. Mas aí a espiritualidade vem e nos coloca novamente no mesmo seio familiar, com o tal véu do esquecimento. Muito bem. Só que a vibração ainda, há um conflito muito forte. E é normal, principalmente nesse processo de culpa, de cobrança da sociedade, que é aquela história que dizem assim: não, mas olha, eu amo os meus filhos da mesma maneira, meus 2, 3 filhos. Por quê? Porque tem que amar, que tem que dizer que ama. Mas calma, é normal, é natural de você ter um sentimento maior por um ou por outro. Por quê? Porque talvez esse filho número 2 você encarnou 10 encarnações com ele, tem uma afinidade, uma proximidade enorme, se dá muito bem com ele, é aquela coisa natural que flui, ok? E o filho número 3 é aquele algoz do passado que você matou ele, ele te matou, e teve essa confusão, essa briga dos dois cachorros que se separaram e agora se colocaram novamente em conjunto. Então, esse processo natural de afinidade, de simpatia, essa rejeição existe também. E é normal que exista, e está aí a doutrina espírita para nos explicar esse processo, toda essa dinâmica, como isso acontece, para a gente entender e não se sentir culpado que existe essas disputas, digamos assim, a nível vibracional. Não sei se eu respondi a pergunta, não sei nem se eu entendi direito, mas se não entendi, faz de novo a pergunta. Ela acrescentou aqui, é isso mesmo. A mãe descobre o sexo do bebê, queria menina e descobriu menino.
É isso mesmo. Olha, não sei se eu respondi, mas também tem essas histórias porque, se for por aí, se eu entendi agora, querer menino ou querer menino é quase como um capricho, né? Que a gente está querendo e não é, e aí, não é menino, não é menina. Ok, eu entendo. A criança pode sentir esse processo de rejeição, claro. O feto, desde o momento da concepção, da união, do ato sexual, há ali as impressões, já o registro, a formação, o perispírito vai se acoplando nesse feto, esse processo inteiro, e essa ligação toda é sentida, os registros acontecem. Então, qualquer tipo de rejeição, seja pelo motivo que for, seja porque a gente quer menina e é menino, ou menina é menina, o espírito sente também. E o que isso vai ocasionar? Não sei. Às vezes ele pode lidar tranquilamente, como ele pode, às vezes no futuro, trazer algum desdobramento já de estar sentindo uma rejeição já no útero. Não sei se eu respondi também ou se ficou mais confuso. Nelson, nos seus atendimentos clínicos, já em exercício, você já exerce a profissão, já está como psicólogo. Existe algum caso, é claro que preservado o sigilo profissional, existe algum caso que você gostaria de ilustrar para ligar diretamente à psicologia transpessoal? Que você poderia trazer para nós algum exemplo bem marcante, bem específico da psicologia transpessoal mesmo, que é o título da nossa conversa? Olha, tem alguns que eu poderia citar, principalmente nesse processo familiar, que é um processo que às vezes é muito complexo, que as pessoas... Eu sempre digo, eu acho que a doutrina espírita esclarece muito a gente. Aliás, outro livro ótimo, recomendo para quem gosta de Joana de Ângeles, Constelação Familiar, fala só sobre essa dinâmica de família. Acontece muitas vezes, acontece essa busca através desses conflitos. Então, é colocado conflitos, às vezes, muito complexos, e a gente percebe, inicialmente, fugindo dessa personalidade, desse momento, de, às vezes, uma briguinha, porque, o meu filho tá só agora quer ficar trancado no quarto e quer escutar música alta e não me respeita. Como há brigas do tipo mãe quer matar filho, filho quer matar mãe. Não chega a fazer, mas um sentimento, um ódio que sobe na pessoa naquele momento, e ela não entende, e esse processo de culpa é muito complexo, é muito profundo, e ela vem trazer isso se culpando porque eu nunca senti isso com ninguém. E olha, eu não vou com a cara do meu filho mesmo, mas eu não posso nem sentir, me permitir sentir isso. E como é que eu faço? Eu tenho 2 filhos que eu amo, mas esse terceiro aqui não dá. Desde a da barriga, eu já sentia náuseas, ele me fazia passar mal, e para mim era muito difícil, a infância dele é muito difícil, agora ele é adolescente, que é o caso que eu estou falando, eu não consigo aturar, e eu sei que ele também não gosta de mim, desculpa, eu sei que eu não sou só eu que não gosto dele, eu sei que ele também não gosta de mim, e como é que eu faço, Nelson? Bem, nesse momento, é aquele momento que a gente consegue, às vezes, dar um acesso, e através da regressão, através desse encontro com algum episódio lá atrás. Muitas vezes a gente não chega a ver o filme completo, porque às vezes o filme completo às vezes não é nem da encarnação passada, é de 2, 3 e vai além. Porque as brigas a gente vai se embolando, os cachorros que se embolam hoje, volta e se embola de novo, e continua se embolando, não é verdade? Mas através desse acesso a essa informação, às vezes a um episódio, é quase que pega um filme e a gente retira ali 1 minutinho, e nesse 1 minutinho, a gente consegue, depois do paciente, visualizando aquela situação e entendendo que o problema vai muito além dessa vida, desse momento, a gente consegue ressignificar esse processo atualmente. E quanto mais, nesse caso era mais fácil, porque no caso ela era espírita, era mais fácil para a gente ter essa abertura. Porque quando a gente está falando de psicologia transpessoal, eu atendo espíritas e não espíritas. Mas quando a gente fala com espírita, é muito mais fácil a gente falar de Jesus, de todo esse processo do amor-terapia, dessa ressignificação. A gente consegue dar uma leitura até mais aprofundada. Então, nesse caso, eu consegui
enfim, a gente conseguiu, não digo eu que eu não faço nada, eu estou ali só um colaborador nesse processo, a gente conseguiu ressignificar, e aí, Nelson, resolveu o problema? Não, não resolveu, mas aliviou, porque busca uma compreensão mais fácil, essa amplitude nesse processo reencarnatório, de compreender que sim, a gente não é flor que se cheira, que sim, a gente teve probleminhas lá atrás, que a gente traz ainda para hoje, e nesses dois cachorros que brigam e hoje são colocados juntos, é para quê? É para aprender a amar, pura e simplesmente. Nelson, eu costumo sempre usar essa expressão aí. Se hoje a gente não é flor que se cheira, imagina antes, né? Exatamente. O Derli pergunta aqui, uma pergunta muito interessante nessa ordem de raciocínio que você trouxe. Ele faz a seguinte indagação: boa noite. Os pais não têm a obrigação paterna de tentar entender os filhos? Ô Nelson, é um desafio para os pais, porque olha, haja. Exatamente. Desculpa, tá pequenininho. Derli. Derli, é exatamente isso. O que eu acredito nesse processo pais e filhos é nossa guarda, tá? Esse espírito que vem reencarnante, que precisa evoluir como nós, ele vem no nosso seio familiar, não é à toa. A gente tem condições plenas de entender, de compreender, de dar o melhor. É o papel do educador. Joana de Anjos fala muito isso. Os pais como educadores desse espírito reencarnante que vem ao nosso encontro nesse seio familiar. Mas aí tem uma questão interessante, que a gente tem um costume, um hábito de dizer assim, eu dou tudo igual para os meus filhos. Aí eu falo assim, mas peraí, calma, vamos tentar compreender um pouquinho. Então eu tenho 2, 3 filhos, só que cada um tem uma necessidade diferente. Como é que eu vou dar tudo igual? Às vezes um precisa de mais atenção, de mais carinho, ele precisa da gente estar ali mais o tempo inteiro, o outro já está mais despachado. Então, essa de querer dar tudo igual para todo mundo pode funcionar, como pode ser uma problemática. Porque a gente sabe que nesse processo encarnatório nasceu 2, 3 filhos. Talvez um já está no processo mais equilibrado, mais avançado, numa outra situação, mesmo a nível evolutivo, e um outro está já com muitas questões a serem resolvidas. Então, esse papel de pais é desafiante, sem dúvida alguma, mas aí vem mais uma vez a doutrina espírita para auxiliar. Quando a gente compreende essa sistemática toda, talvez a gente pode ter um olhar mais apurado para as necessidades do filho 1, do filho 2 e do filho 3, nesse papel de pais, da obrigação, como você falou, descer, ou melhor, como educadores que eu prefiro colocar, porque às vezes a gente não é pai e mãe, mas é o avô, é a avó, é o tio que fica nesse papel de passar essa formação e principalmente os valores para essa criança que vem ao nosso encontro. É realmente desafiador mesmo. A Fernanda faz uma pergunta muito interessante, que você tocou nos dois assuntos, né? Ela vai dizer o seguinte aqui: o psicólogo transpessoal também é um constelador? Não necessariamente. Não necessariamente. Essa a questão da constelação familiar, eu acho que há uma divisão, porque. Quer dizer, não é que há uma divisão. Eu acho que é muito dentro de como qualquer profissão você busca áreas de maior interesse ou de menor interesse. Vou dar um exemplo. Eu, particularmente, gosto muito dessa área de família, os conflitos, enfim, essas questões pessoal, adulto, o nosso dia a dia. Eu gosto muito do nosso dia a dia, os nossos conflitos, os nossos problemas. Agora, tem gente que, por exemplo, gosta mais de focar na infância, que é uma dinâmica completamente diferente, que eu, particularmente, já não gosto. Então, há várias linhas, há vários segmentos. Eu acho que não necessariamente um constelador vai ser um transpessoal ou vice-versa. Nelson, realmente viver é um desafio tremendo, né? A gente se debate com a gente mesmo, com as nossas bagagens, se debate nos relacionamentos. Você disse aí, se referiu ao cônjuge, ao filho, ao irmão, aqueles cachorro bravo que brigavam lá atrás, um exemplo aí, para citar uma linguagem figurada, hoje estão juntos dentro do mesmo teto para aprender a se amar, mas como existem desafios, né? Por isso, a Maria Silva vai dizer aqui, como identificar o conflito de identidade. Olha só que interessante, que é outro grande conflito presente na estrutura psicológica do ser humano. Olha, acontece muito isso nessa discussão agora,
que é um outro assunto, que eu não é muito a minha área, mas eu posso aqui dar uma opinião nessa questão de gênero, nesse processo de identificação com o seu eu. E nessa história a gente sabe que há predisposições de outras encarnações mais para um lado feminino, para um lado masculino, para uma abertura maior, para uma sensibilidade ou para uma rigidez, para uma robustez. E dentro dos papéis que a sociedade exige de nós, naturalmente, às vezes há um conflito com aquilo que eu sinto, com aquilo que eu reconheço de si e aquilo que o outro exige de mim. Sem entrar na questão de sexualidade, eu vou dar um exemplo só. Aqui dentro do meu espírita, a gente sabe que toda essa oratória, toda essa busca do encontro do sentido existencial, da vida, tudo a proposta da doutrina espírita, Jesus, amor, etc. e tal. Isso tudo, normalmente, toca um lado da sensibilidade do ser humano. E aí, como é que a gente percebe que isso acontece? É só olhar nas casas espíritas. Qual é o público? Eu diria que é 80% feminino. Por que é feminino? Que só pode entrar o clube da Luluzinha? Não. É porque normalmente as mulheres têm mais desenvolvido esse traço, esse lado, que o homem já tem uma outra vertente. Não é que seja melhor nem pior. E normalmente, aí é uma curiosidade, é uma bobeira que eu vou falar aqui, mas normalmente o homem, como eu, talvez como Orson, não sei, estou dando um exemplo aqui, que gosta de doutrina espírita, que gosta desses assuntos, que a gente gosta de discutir, de falar, de estudar, etc e tal, normalmente a sociedade taxa como, esse aí deve ser meio frutinha, hein? Porque, olha, não sei, não é possível, ele é muito sensível. A gente vai desenvolvendo as nossas sensibilidades, as nossas rigidez, a nossa maturidade no processo de encarnação em papéis diferentes nessa questão do gênero que eu estou falando agora, e não só nesse processo da identidade, do reconhecimento do seu eu, até porque, tirando essa questão de gênero, de masculino, feminino, e se reconhecer num corpo diferente do que você é, etc. e tal, o que acontece muito também é você se sente de outro planeta, porque você nasceu aí no Brasil, e eu falo, eu não tenho nada a ver com essa cidade, eu não gosto desse meu pai, dessa minha família, esses meus amigos, isso não tem nada a ver comigo, eu me identifico, quando eu vejo um filme do Japão, eu me vejo ali, os meus hábitos, os meus... Enfim, é tudo diferente, e é um conflito, porque você está quase como um peixe fora d'água, no meio de um monte de cavalo ou de um monte de cachorro, e está lá um peixe que quer nadar e bater e respirar num outro oxigênio, numa outra atmosfera. Mas aí a resposta que eu posso dizer para isso, entendendo a complexidade da doutrina espírita, é nada é por acaso. Se a gente está onde a gente está, na família onde a gente encarnou, no espaço físico, na nossa cidade, no nosso bairro, no nosso país, tudo isso, por mais que a gente esteja brigando e não goste desse processo todo, a gente não está aí por acaso, é porque temos que aprender alguma coisa. Não caímos de paraquedas sem querer aí nessa família, pronto, encarnou aí. Há todo um planejamento reencarnatório e todo esse processo é meticulosamente preparado, muitas vezes não é pela gente, há toda a mentoria, os mentores, esses encarregados para nos colocar no momento certo, na hora certa, com a família certa, no bairro certo, com acesso às questões certas para a nossa evolução, mesmo que vá de encontro, o desacerto com esse processo do que nós nos identificamos. Que bonito, Nelson. Olha, já está vendo aqui um movimento aqui no chat para fazer a parte 2, viu? Então, agora estão fazendo uma conversa. Parte 2, Orson, muito bom mesmo. A Sandra Fiore está dizendo aqui que vai fazer um abaixo-assinado, como diz a Fernanda, tem que haver a parte 2. Então, Nelson, já fica o convite público aqui para a parte 2. Eu quero dizer aos telespectadores, nós somos 18 horas e 10 minutos no Brasil, em Portugal agora já são 22 horas e 10 minutos. Exato. Nós estamos aqui a 1 hora e 10 minutos. E você deve ter aí alguma coisa para compartilhar para os nossos telespectadores, Nelson, o canal do YouTube, é interessante mostrar, né? O Face, o Instagram. Eu acho que você pode compartilhar na tela aí para mim, que eu coloco aqui. Eu
eu não sei qual é o Facebook agora, é porque Nelson Tavares, só para colocar lá na busca, eu não tenho um link agora aqui em mãos para passar. Mas pode procurar no YouTube, eu tenho um canal. O que eu coloco no YouTube? As palestras que eu realizo nas casas espíritas e o estudo que eu realizo uma vez por semana do livro Renovando Atitudes, que é um livro de Hamed, que fala um pouco disso que a gente está falando exatamente aqui, essas questões familiares, os nossos conflitos. Então, toda semana eu posto um capítulo. Hoje eu vou postar o capítulo número 31, se eu não me engano. Então, já tem lá 30 vídeos, capítulo a capítulo. Normalmente dá uns 30 e poucos minutos cada capítulo. Eu estudo cada capítulo e compartilho com as pessoas. Então, tá lá no YouTube, tá no Facebook também. As palestras eu também coloco uma vez por semana, porque aí eu vou dando palestra, para não ficar muito conteúdo, então eu vou disponibilizando lá também no YouTube e no Facebook, está lá também. E eu agora fui convidado, comecei há pouco tempo atrás, com o famoso Encontro com o Nelson Tavares. Não é a Fátima Bernardes, é o Nelson Tavares. Na TV Chico Xavier, eu estou lá de 15 em 15 dias, com o encontro com o Nelson Tavares, com temas variados, mas sempre nessa busca desse encontro, não com o Nelson Tavares, mas conosco, para a gente tentar se entender um pouco mais com essas questões do dia a dia. Eu tento sempre, que é uma leitura minha pessoal, facilitar, mastigar mais, porque a proposta da doutrina espírita, a proposta de Jesus, não é para ficar lá na igreja ou lá no centro espírita quando a gente entra e bota o fato bem bonitinho de espírita e sai e esquece tudo. E vai para gandaia e pronto. Aí quando eu voltar a ser espírita lá, eu tomo um passe lá, resolve, tá tudo bem de novo. E lá no centro espírita eu sou aquela postura bonitinha. Não. É para o nosso dia a dia. É para os nossos conflitos, é quando a gente está com cabeça quente, é quando o nosso filho nos perturba, quando a gente briga com a nossa mãe, com essa dinâmica que acontece na vida de todo mundo. Não só nesse mundo de fantasia, de ilusão que a gente vê às vezes no Facebook, no Instagram, que a vida do fulano é perfeita, eu queria aquela vida lá. Se a gente está aqui encarnado, no mundo de prova e expiação, todos nós temos questões, conflitos para resolver. Então, fugir de novo o assunto. Resumindo, Instagram Nelson Tavares, YouTube Nelson Tavares, Facebook Nelson Tavares, tem lá palestra, estudo, encontro com Nelson Tavares. E outra, também estou fixo também lá no CEAP, que é o Centro Espírita Antônio de Pádua, de Ouro Fino, Minas Gerais. Todo último domingo do mês também estou cadeira cativa, participando lá. Lá no NEAP, Centro Espírita Antônio de Pádua, de Ouro Fino, é transmitido pelo canal de YouTube deles ou seu, Nelson? Deles. E o canal do YouTube deles também é CEAP ou Centro Espírita Antônio de Pádua? É CEAP Espaço Ouro Fino. É que não tem um link aqui. CEAP. O Marcos, eu acho que você segue eles, o Orson. Não sei se você tem aí. Você acha que é amigo deles. Eu já achei aqui, olha, eu vou compartilhar para as pessoas verem aqui. Nelson, e lá no CEAP Ouro Fino, de Ouro Fino, Minas Gerais, você faz todo último domingo a que horas? Todo último domingo, horário do Brasil, às 8 da noite. 8 da noite. E de 15 em 15 dias eu estou na TV Chico Xavier. Peraí, não estou conseguindo ver. Eu acho que mas eu acho que não é no YouTube, é no Facebook, o Orson. Tá. Procura, no YouTube não transmite. A transmissão... o YouTube não transmite, então, é no Facebook. Eu falei errado, é Facebook, perdão. É no Facebook do CEAP. Do CEAP. Bom, as pessoas vão achar aí tranquilamente, né? Desculpa, na TV Chico Xavier é no YouTube, TV Chico Xavier, é de 15 em 15 dias, no horário do Brasil, às 7 da noite, com temas variados também, que a gente vai escolhendo semana após semana. E tá tudo lá, mas se vocês, olha, o retroativo, dá uma olhada, me procura aí, Nelson Tavares, vai tomar uma fotinho minha aí de lado, eu não tinha pouco cabelo branco ainda, agora já tem mais cabelo branco. Tem lá bastante conteúdo, bastante coisa, eu estou sempre postando, e eu tenho mini vídeos que eu vou postando 3 durante a semana, com um trecho que eu retiro, que eu acho interessante para a gente. Como você faz, Orson? Aqueles trechinhos Sim. Então, ô Nelson, eu estou vendo aqui, eu estou procurando o canal do YouTube, mas ele aparece Nelson Tavares é isso mesmo? Não, esse é outro Nelson Tavares. Por acaso, depois que eu saí do Seja, tem um outro Nelson Tavares lá. Não, esse não é o Nelson Tavares.
É outro Nelson Tavares. Procura Nelson Tavares canal, vai no filtro. Ah, vamos lá então. Nelson Tavares, canal. Isso. Vai estar uma foto minha. Peraí, deixa eu ver se eu acho aqui. Peraí. Devia ter preparado já o link e já mandava para você, mas pronto. Realmente eu não estou achando aqui, Nelson, mas as pessoas vão achar porque basta. Olha, a foto é essa aqui, ó, peraí. Tá dando para ver, não? Tá dando para ver. Essa foto é canal de YouTube mesmo. É canal de YouTube, é. Esse é o canal do YouTube. Mas se você quiser depois, eu não sei se você pode, eu passo para você depois, você disponibiliza, coloca no A gente coloca na descrição, eu vou providenciar para vídeo, né? deixar na descrição do YouTube. Quando vocês. Depois eu atualizo a descrição do YouTube, o Nelson vai me passar esses links, e a gente atualiza na descrição do YouTube, tanto aqui no Orson como na Agenda Espírita Brasil. Então, é isso, Nelson. Pois tá não. ótimo. Não, só para uma coisa que eu relembrei, no canal do TV Chico Xavier tem uma playlist só com o meu nome, tá lá, Encontro com Nelson Tavares, aí tá lá os encontros também já colocados, mas todo esse conteúdo, para quem gostou, enfim, se interessou um pouco do que eu estou falando, procura lá o meu nome, que eu posto tudo isso no meu canal também, fica lá tudo arquivado, bonitinho, já tem bastante conteúdo lá para degustar. Muito bom, Nelson. Tivemos aqui um encontro extraordinário hoje, o pessoal pedindo a parte 2 aí, que possivelmente nós vamos marcar sim, né, Nelson? Com certeza, é um prazer. Bom, o convite está ao vivo aqui, não vai ter jeito da gente não fazer, né? É só marcar, a gente vê disponibilidade, ó, para mim é um prazer, não só te conhecer aqui pessoalmente, entre aspas, como a gente falou, a gente tem mais amigos em comum, o Alexandre lá do Centro Espírita Amigos do Bem, a Maria Helena aqui de Portugal, falei até com eles depois que a gente conversou, e o Marcos Vinícius também, que nos apresentou e nos colocou em contato. O Marcos Vinícius, que é seu colega também, nós já temos uma live marcada com ele, fizemos uma entrevista por escrito também, vamos encaminhar para você uma entrevista por escrito para a revista eletrônica O Consolador também. E gostamos muito, viu, Nelson? Gostamos muito, foi muito, muito produtivo, muito agradável e principalmente instrutivo. Muito obrigado. Meu abraço a você. Não sei se você quer se dirigir aos telespectadores aí no finalmente, fique à vontade. Eu que agradeço mais uma vez, Orson, pelo convite. Repito, aceito, é só a gente marcar. E para todos que estão assistindo, não sei quem está assistindo, a gente só está vendo aqui o Orson e me vendo. Eu dou um abraço a todos e eu quero só ressaltar a importância, mais uma vez, de Jesus nesse processo terapêutico. Se tem um terapeuta, que é o maior terapeuta de todos, se chama Jesus. Toda a terapia de Jesus. Tá na dúvida? Tá com conflito? Pega lá a Joana de Ângeles, pega a Hamédia, vamos tentar entender, vamos tentar buscar. Tá nas nossas mãos. Não precisa se desesperar, não precisa a cabeça explodir. Aos poucos, buscai e achareis. Quem bate a porta, ela se abrirá, abrir-se-vos-á. Então, se a gente está com conflito, está com dificuldade, seja ela qual for, ou se você não está com dificuldade agora, mas no futuro você vai lembrar, recorra à palavra de Jesus, que você vai arrumar, vai encontrar a resposta que você precisa. Muito bom, Nelson. Muito boa noite, Nelson. Agora no Brasil já escureceu também, estamos em pé de igualdade agora, viu? Tá certo. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima live com o Nelson. Marcaremos brevemente para estarmos todos juntos. Boa noite. Boa noite. Ótimo dia para todos. Tchau, tchau. Boa noite.